Viver. A que se destina? De Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Coleção Papiros e Debates. Editora Sete Mares. Qual o sentido da vida? Por que aqui estamos? Será destino? Será escolha? Neste livro, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal, dois dos maiores pensadores contemporâneos no Brasil, se encontram para refletir sobre essas questões que há séculos fascinam e intrigam a humanidade. A ciência, a filosofia, a religião e a arte têm oferecido algumas possibilidades de resposta que os autores discutem aqui. Afinal, pode ser aterrador imaginar que não há um destino, algo que explique a nossa existência. Por outro lado, a ausência de sentido nos deixa livres para ser e viver conforme desejamos, embora isso implique também responsabilidade. Mas somos mesmo livres? Seja a escolha ou destino, seja a vida um drama que vamos tecendo ou uma tragédia anunciada. Fato é que estamos sempre a procurar algum propósito que torne a existência mais significativa. Mas o que explica que algumas pessoas tenham mais sucesso do que outras no que fazem? Seria dom, vocação ou resultado de um esforço? Como os autores apontam, talvez a vida seja menos inspiração e mais transpiração. Eu não pedi para nascer. Mário Sérgio Cortella. Não sei se você passou por isso na infância, mas toda vez que eu tinha alguma encrenca com meus pais, ou que eles me advertiam, ou me repreendiam, ou castigavam até, dizia: eu não pedi para nascer. E minha mãe e meu pai, de uma forma irritante, respondiam: nem a gente. Meu avô provavelmente falava a mesma coisa. Dá quase para ouvir uma volta histórica no tempo em direção ao passado. Nem eu, nem eu, nem eu. Sem querer chegar ao primeiro motor de Aristóteles, uma coisa curiosa é que a expressão não pedi para nascer, como justificativa para, estando aqui, não ser responsável por aquilo que se faz. Isto é, tudo o que acontece conosco não teria a ver com uma opção nossa, com uma escolha nossa. Talvez não seja a primeira crise existencial de uma criança, mas é um ponto de partida para pensarmos a que, de fato, se destina existir se não pedimos para nascer e cá estamos. Você dizia: eu não pedi para nascer, Carnal? Leandro Carnal. Eu acho que não tinha espaço para uma crise com meus pais. Elas terminavam antes de chegar a um debate dessa ordem ontológica. Mas há uma questão importante no que você diz. Por que não pedir para nascer, significando eu não tenho compromisso com esse estado de coisas? Já é algo historicamente determinado por um sujeito autônomo cuja vontade justifica tudo. Já é uma posição histórica. Então, eu não creio que um homem medieval dissesse: eu não pedi para nascer. Por outro lado, justificar a existência a partir de um pedido ou uma vontade é afirmar que o desejo é soberano sobre o universo.
Isso implica, no mínimo, um indivíduo bem constituído e capaz de dizer algo do porte: a vida vale a pena se eu desejei. Cortella: você acha que o iluminismo trouxe isso? Karnal: ainda que Rousseau não seja um perfeito exemplo de iluminismo, acho que a razão, a ideia rosseniana do homem perfectível mostra que nós gostamos de errar. Por exemplo, alguém pergunta: você vai fazer o curso de dança? É o que eu quero. Se eu quero, esse item volitivo determina tudo. Eu vou ser feliz. Ou seja, nós, no Ocidente, a partir do iluminismo, em particular, e do romantismo, gostamos de errar por escolha nossa. Se, por exemplo, meu casamento fracassou, fui eu o autor da escolha do casamento, a vida predeterminada de outrora. Casamentos e profissões arranjados poderia diminuir o impacto das escolhas e, por conseguinte, das vontades. Introduzimos maior autonomia nas escolhas e, assim, mais perguntas sobre sentido e liberdade. Cortella: acho que temos uma oscilação dentro disso. É claro que, criança, quando falava "eu não pedi para nascer", não tinha perspectiva do que vou dizer agora. Karnal: já tinha. Você era uma criança preclara, iluminada, precoce. Cortella: quem dera. E aí? O gostoso foi, mais tarde, eu estudar filosofia e outras coisas no campo da história, descobrir nessa trajetória que há uma grande distinção entre o que os antigos chamavam de tragédia e aquilo que mais tarde viria a ser dramático. Acho que essas duas como visões, a vida como tragédia e a vida como drama, lidam um pouco com isso. Por exemplo, a concepção judaico-cristã da vida é uma concepção dramática. Isto é, nela, a escolha é possível. Quando você fala em relação à possibilidade de dizer que o meu casamento é assim, ou que vou fazer o curso de dança porque assim o quero, essa é, em grande medida, a narrativa do Gênesis. Fez por quê? Fez porque quis. A começar da divindade que, na narrativa, diz: e viu que era bom. Por que fez? Porque quis fazer. A criação do nada, exemplo Nibilo, vem justamente dessa percepção. Eu tenho sempre uma dificuldade em lidar com o modo como entrecruzamos a visão trágica da vida, isto é, a vida como destino, fatalidade, uma escolha feita fora de nós, e a vida como drama em que somos atores. Acho que essa ideia, que mescla um pouco do determinismo com o livre-arbítrio, é uma herança, que não sei se você entende, que é da reforma do protestantismo, ou se Agostinho foi mais importante nisso lá atrás. Karnal: Agostinho é importante tanto para reformados quanto para católicos. Cada um lê o Agostinho correto, mas há uma questão importante que você traz. Os gregos inventaram a noção de livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, inventaram na tragédia um Édipo que tenta, o tempo todo, evitar o oráculo e não consegue. A profecia é clara. Édipo vai matar o pai e se casar com a mãe. Ele passa toda a tragédia tentando evitar isso.
e até na busca do bem, querendo saber quem foi o regicida e resolver um crime, Édipo acaba, com essa resolução, se destruindo. Portanto, o grego que traz o livre-arbítrio traz também a noção, como você lembra, de tragédia, de determinação através do oráculo, das moiras, do destino. Mas os religiosos variam. Como você sabe bem, para os espíritas de linha kardecista, ao encarnar, escolhemos a melhor situação para o nosso espírito. Então, eu, Leandro, encarnei como Leandro, porque ser professor era o que mais me daria a capacidade de crescer. Em condições normais, eu fiz uma escolha por esta encarnação. Para os espíritas, eu pedi para nascer nesta situação. Para os católicos, Deus estabeleceu um plano, dentro do qual existe livre-arbítrio. Podemos atuar nesse plano, que é também o melhor para nós, mas não de acordo com a decisão do nosso espírito. Alguns ramos do protestantismo são mais deterministas ou fatalistas e diminuem o papel da escolha individual. Sempre tivemos dificuldade em harmonizar a onisciência divina e a liberdade humana. Afinal, o que eu posso escolher se Deus tudo soube bem antes? Cortella, quando você diz que podemos atuar aquilo que é uma concepção protagonista da própria existência, na minha percepção, nesse ponto de partida, quer dizer, daquilo que é o próprio cerne, mesmo da noção de protagonismo, a noção de agonia. Acho que, quando trabalhamos a noção de agonia como sendo originalidade, a ideia de luta, a percepção, às vezes, é de que passamos a existência agonizando. Aí, fazendo uma dupla percepção da palavra, isto é, lutando para, na vida, estar, para dela não sair, mas, por outro lado, enredados também por uma série de variáveis sobre as quais não temos controle. E que isso produziria, de certa forma, desespero. Ou, de outra maneira, a tragédia como você lembrou. Talvez, se Édipo tivesse sido alertado de que não haveria alternativa, ou se ele acreditasse nisso, ficasse mais sereno. Em grande medida, a perturbação de Édipo naquilo que você coloca é exatamente a incapacidade de poder fazer a autoria daquilo que ele desejava. Ele não fez a escolha. Como é essa ideia do livre-arbítrio que você trabalha para os gregos? Carnal, é muito difícil porque Édipo traz no corpo, de onde vem o nome dele, do pé furado e inchado, o Édipus, a marca da tentativa de assassinato. E essa cicatriz da criança é como uma cicatriz da alma de Édipo, ainda que a alma seja um conceito complicado. Édipo tenta, mas se ele soubesse que os oráculos são inevitáveis, cairia em um marasmo absoluto, porque toda a ação no Édipo, na Medeia ou até no Prometeu acorrentado, decorre de uma escolha de que podemos agir. Todo o moderno conceito de empreendedorismo, toda a noção liberal contemporânea de que o indivíduo constrói sua realidade a partir do seu esforço, enfim, toda a base da discussão de meritocracia está na crença racional iluminista de que o indivíduo será capaz de mudar seu destino assim que deixar de ser preguiçoso ou tomar consciência. Essa é uma questão importante.
Então, porque vamos discutir aí política de cotas. Vamos discutir políticas de meritocracia a partir de uma concepção filosófica. Afinal, você, Cortella, é livre ou não? Centenas se formaram em filosofia com você ou na sua época. Só você se tornou uma referência no campo da filosofia brasileira. É porque você é mais capaz? Porque você nasceu para isso? Porque Deus o chamou? Porque Nossa Senhora do Carmo o confirmou nessa função? Porque o Espírito Santo desceu sobre você? Ou porque você consumiu horas e horas nessa agonia, que também tem raiz desportiva? Afinal, onde os romanos tinham um ginásio para a prática de esportes, como tem até hoje, na Piazza Navona, onde fica a Embaixada do Brasil, está Santa Inês, em agone, em agonia, em suor. Cortella, essa é a ideia do no pain, no gain, isto é, do esforço que é meritório, daquilo que, ao final do processo, nos dará o louro, porque suamos, sangramos, derramamos lágrimas. É a percepção de que há necessidade de um merecimento. E esse merecimento, em grande medida, viria pelo sofrimento, pela ideia daquilo que é o desgaste, pela luta contínua, portanto, pela própria agonia. Eu acho que marca muito mais a nossa rejeição à ideia de que não somos livres. Podemos até não o ser, mas não queremos não o ser. Quando você descreve parte da minha trajetória, a sua entra na mesma rota. Milhares fizeram os cursos que você fez. No entanto, o local onde está é um local que é seu por merecimento. Mereço estar aqui, porque eu fiz, poderíamos dizer. Mas não fizemos sozinhos. Não foi uma única variável que nos trouxe até aqui. Alguma delas, ausente talvez, não nos trouxe a esse lugar. No entanto, quem é que dispôs essas variáveis no nosso circuito? No circuito de cada pessoa, será a compreensão de que há um acaso? Mas aí, ressuscitando Jacques Monod, um acaso ou uma necessidade nesse movimento? Isto é, há uma trama, um drama, um trauma que vai se construindo por trás disso e que leva a esse lugar? Ou, olhando de um ponto de partida biológico extremamente isolacionista e solitário, dentre os bilhões de espermatozoides que correram, você foi um deles que chegou e eu também. E os outros que ficaram eram possibilidades que talvez fossem melhores do que nós. Talvez fossem pessoas mais dedicadas, mais generosas. Quer dizer, essa determinação do onde se chega tem a ver com o que acontece pelo meio. Sem dúvida, de onde se partiu, mas ainda não tenho toda essa clareza. Karnal, acho que, como pensa Sócrates, ou botaram na boca dele, a pergunta é mais importante do que a resposta. Fazer a pergunta correta é a alma da filosofia. Muito mais do que a resposta. Quando perguntamos, viver, a que se destina? Tema deste nosso livro, isso já pressupõe a possibilidade de haver um destino, um telos, um ponto que marque uma teologia, uma passagem daqui para ali.
Essa pergunta já mostra uma posição de que talvez tenha que existir um destino, de que talvez seja mais desafiador supor que não há destino algum, sentido algum, que, se nos esforçarmos ou não, se fizermos ou não, a diferença será mínima, o que é uma posição um pouco mais nihilista, um pouco mais afastada de destino final, como querem os budistas na sua maioria. Ou seja, e se eu me imaginasse como um acidente, como foi de uma corrida de espermatozoides e de um óvulo que, naquele mês, foi liberado do ovário? Porque, se eu tivesse ocorrido no mês anterior, se tivessem descido 2 óvulos, seria uma outra história. E tudo isso fruto de um acaso. Acaso em que muitas vezes, inclusive, a chance da morte me rondou, seja por acidente ou por doença. E eu sobrevivi. Sobrevivi a essa corrida uterina. Sobrevivi à infância e a uma série de decisões que foram sendo tomadas, às vezes com minha interferência direta, às vezes sendo uma folha carregada ao vento. Uma noção sartriana de entretecer ou fazer um crochê delicado entre o que tentamos e o nada, o vazio, o absurdo, a nossa tentativa, muito cristã e muito iluminista, de dar sentido, de dar direção, de achar propósito. Temos angústia extrema com a falta de sentido e tecemos elaboradas propostas para criar um. Religiões são poderosas, especialmente as monoteístas, na construção de sentido para tudo. Pouca gente convive bem com a ideia de uma existência sem determinação, inteiramente livre e absolutamente sem sentido. Muitos demandam uma onisciência superior que, de forma justa e inteligente, determine tudo ou quase tudo. Livres até que ponto? Karnal, um dos papéis validadores da nossa cultura, você identificou muito bem, Cortella. Todo mérito é válido se eu me esforcei para ele. Ora, Mozart se esforçou para ter sua capacidade musical ou nasceu com ela e seu pai, Leopold, a criou? Se Einstein tivesse nascido em outra cultura, que não a judaico-alemã, em outra época, seria o quê? Um comerciante de tecidos, um ator, e não Albert Einstein? Qual é, então, o papel dos condicionamentos e da liberdade? Sofrimento garante direitos? Esse é um fundo cristão da nossa cultura. Ou seja, se perdi peso, por exemplo, anuncio, é porque não comi doces durante tantos anos. E esfrego isso na cara de quem tem prazer nos doces. Faz parte da nossa tradição supor que o sacrifício confere merecimento. Fulano é rico, porém trabalhou muito. Ela manteve o casamento, porém só Deus sabe o quanto fez de renúncia para atingir suas bodas de ouro. A dor é celebrada como sentido. Cortella, eu fui fumante durante 30 anos. E uma coisa divertida é que o ex-fumante tem mais raiva do fumante do que o não fumante, aquele que nunca o foi. Porque aquele que nunca o foi entende o fumante como sendo um doente. E o ex-fumante olha o atual fumante como sendo alguém moralmente fracassado, isto é, um fraco. Eu consegui e você não conseguiu. A ideia de um mérito que vem nessa direção marca um pouco isso,
que você colocou. Isto é, quais são os nossos territórios de manobra dentro dos condicionamentos? O meu livre-arbítrio é livre onde? De que modo? Em que condições? Mas agora, eu queria dar um outro passo. Eu moro na cidade de São Paulo, numa região onde há uma comunidade judaica extremamente concentrada. Até há alguns anos, boa parte daqueles com quem eu conversava, encontrava no prédio ou nas ruas, eram pessoas que sobreviveram aos campos de concentração durante o horror nazista. Hoje, é claro, pelo tempo passado, são poucos ali os sobreviventes. Mas quando eu me mudei para São Paulo, vindo de Londrina, esse bairro foi o primeiro lugar em que morei. Depois, morei em outros lugares e agora estou lá outra vez. Ficava eu, na época, sentado na Praça Buenos Aires. Agora é Parque Buenos Aires. E sempre parava uma pessoa mais idosa para conversar. Vez ou outra, a pessoa acabava desabafando, tirando o abafo, o sufoco de dentro dela, para falar de si. O que eu mais ouvia eram pessoas que, tendo sobrevivido ao campo de concentração e ao genocídio, perguntavam: por quê? Por que eu sobrevivi? Isto é, por que dentre milhares e milhares que estavam para ser executados, fiquei eu? Já li outros relatos semelhantes, mas eu tenho isso como uma experiência pessoal. E eu, na época, com 15 ou 16 anos, ficava imaginando que a pessoa, com essa angústia, tinha uma agonia dentro dela, em relação a isto que era. Será que eu mereço continuar? Eu fui escolhido para sobreviver? Por que, se supusermos que fomos escolhidos para sobreviver, a um desastre, a um terremoto, a um desabamento de uma barragem, vamos ter que arrumar uma tarefa que dê validade a esse privilégio. Mas tem uma outra questão também. Quem faleceu foi escolhido para falecer? Ou seja, o movimento desse entretecimento de que você lembrava é complexo porque é uma trama que parece contraditória. Carnal. Porque, na verdade, há questões a decidir sobre esse propósito. Viver. Existir. A que se destina? Uma delas é lidar com a dor, lidar com o elemento doloroso da existência. Este vale de lágrimas. Essa me parece ser a questão mais fácil, porque na sua reflexão sobre seus colegas fumantes, sobre os ex-fumantes, e meu caso, que nunca fumei, você fala da fraqueza daquele que não abandonou o cigarro. Mas, psicanaliticamente, o que incomoda a ele não é a fraqueza, é o prazer que o fumante continue sentindo. Prazer que o ex-fumante se negou, prazer que ele teve que sacrificar. João Ubaldo Ribeiro, depois de abandonar o cigarro, não conseguia mais escrever e recomendava para seu epitáfio: aqui jaz João Ubaldo, que abandonou tudo para poder parar de fumar. Ao conseguir não fumar, há uma vitória de força de vontade. Mas eu insisto sempre nisso. Toda escolha implica perda. Você abriu mão de um grande prazer. É a raiva da pessoa fiel diante do infiel. Ou seja, não é porque seja virtuosa, é porque o outro tem prazeres que ela julga não ter. A renúncia virtuosa pode vir acompanhada de arrogância moral. Continuamos com dificuldades com o prazer em si. O que eu chamo de liberdade ou de força de vontade pode ser, em última instância, só a felicidade de ser superior aos outros. Assim, viver se destina a tentar sobrepujar outras pessoas em realizações e virtudes. Hoje em dia, talvez, seja publicar a felicidade em redes sociais.
Alguém fumando é um desafio poderoso. Sabendo que causa mal, permanece no hábito. Logo, o prazer deve ser enorme. Como eu não tenho tal prazer, ostento minha moral imaculada, que oculta, na verdade, minha vontade de fazer o mesmo. Cortella. Mas o número de vezes que o fumante tem prazer com o uso do tabaco é muito limitado. Se eu fumasse um maço por dia, que são 20 cigarros, eu, no meu caso, era mais, eu teria prazer em 2 ou 3 deles. Karnal. O resto é o vício e sua dor. Cortella. O resto é dependência. O viciado não tem prazer, tem dependência. Por exemplo, não sou alcoolista. Tenho prazer quando bebo. Uma pessoa que seja alcoolista não tem prazer, tem dependência. Ela não pode não beber. Por que estou falando isso? Em relação ao cigarro, tenho uma justificativa. Eu não desconsidero que a percepção de um ex-fumante de que o atual fumante é um fraco seja porque, talvez, haja uma inveja daqueles momentos que quem fuma tem. Isso é verdade. Quando você levanta essa hipótese, acho que existe sim, mais do que uma percepção de que o outro seja fraco. Alguma raiva, mesmo que seja pouco, aquilo que o fumante consegue e que eu não consigo mais. Mas mostrar a minha vitória sobre algo que é viciante é mostrar que sou um forte e que, portanto, para usar uma expressão antiga de que nós dois gostamos, não sou pusilânime. Não sou rastejante, pequeno. Eu venci. Isso vale nosso tempo em relação, por exemplo, à questão do corpo com as dietas. Você tem escrito e falado muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas se iludem com a noção de que carregam no corpo um pouco da morada da felicidade em relação à estética desejada. E eu queria retomar exatamente esse ponto. Quer dizer, há uma série de condicionamentos. Qual é, então, a nossa margem de liberdade? Eu sou livre, porque estou num tempo em que não ser desse modo não é aceitável? Mas estar nesse tempo em que estou não foi uma escolha minha. E se não foi uma escolha minha, o que é minha escolha? Eu caminho em quais trilhas? Quais estou decidindo?